Temos aí a mensagem que diz: somos novos, verdadeiramente novos. E é uma série que vamos iniciar no livro de Colossenses. Não é? Se tu tens Bíblia, é no Novo Testamento. Se tens telemóvel, é onde está. Também fica no Novo Testamento, é verdade. Mas o livro de Colossenses é uma das cartas escritas por Paulo a uma igreja que ele não conhecia. Esta igreja foi plantada possivelmente por um homem chamado Epáfras, seu companheiro, e Paulo ouvia falar daquela igreja. E esta é uma das cartas que eu acho mais fundamentais do Novo Testamento, pela sua análise da pessoa de Jesus Cristo. Porque naquela altura, como hoje também, muita gente não via Jesus como o Filho de Deus e o único caminho para Deus. Mas havia um misticismo, havia o que chamava-se naquela altura o gnosticismo, conhecer a Deus, e ao querer conhecer este Deus nunca conseguíamos estar plenamente certos e seguros daquilo que era verdadeiro. Então esta carta foi escrita em parte para trazer esta doutrina da pessoa de Jesus Cristo. E esta igreja parece que foi uma igreja notável em muitos aspectos. O apóstolo Paulo fala dela de uma forma bastante carinhosa e reconhece as características dela. E vamos por isso ler esta passagem do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler na Bíblia do século XXI. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a qual ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, não também deixamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Esta igreja, diz aqui o apóstolo Paulo, que está em Colossos e em Cristo Jesus. É muito interessante esta expressão que ele usa. Encontra-se verdadeiramente num lugar físico, mas também se encontra num lugar espiritual. Não é? Esta fala as duas esferas que o cristão se move. Não é? Num lugar, num povo, numa sociedade onde o localiza, mas também em Cristo. Não é? E esta é uma expressão que Paulo usa muitas vezes. Nós estamos em Cristo. Não é? Na verdade, pensa-se que ele usa de uma forma, com algumas variantes, cerca de 164 vezes. O que significa estar em Cristo? Muito interessante, porque fala de um relacionamento que nós temos com Ele. Cristo não é uma adição à nossa vida, mas Cristo é a nossa vida. A nossa vida está em Cristo. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo. Temos um relacionamento com Jesus que não muda e que não termina. Então, esta é uma carta que tem muitas coisas interessantes a dizer. E é uma das cartas que tem 3 pensamentos que eu quero ver convosco nestes poucos versículos que hoje passamos. E vamos ter que ver um pouco a correr, porque tem muitas verdades aqui. Mas a primeira coisa que nós percebemos claramente é esta vida nova que nós temos em Jesus. Nós verdadeiramente somos pessoas completamente novas, criadas por Deus, com uma nova identidade. E eu acho que isto é tão interessante, porque isto devia nos fazer pensar quem realmente, nós cantamos a última música, quem diz que eu sou. E às vezes vamos confrontar uma coisa, o que os outros falam de nós, o que nós pensamos de nós próprios,
e o que Deus fala de nós. Destas 3 perguntas, o que é verdade? O que tu pensas de ti próprio? O que os outros falam de ti? O que é que te move na tua vida ou o que Deus fala de ti? 3. Vamos começar então a ver quem nós somos. A primeira verdade que ele diz aí, aos santos. A palavra santo, aos separados para Deus. Relembrando as palavras do Senhor Jesus, estão no mundo, mas não são do mundo, santificam-os na verdade. Este conceito tão interessante de que tu e eu somos santos, somos separados para Deus. Significa que quando tu conheces Jesus, a tua vida, os teus planos, os teus propósitos, a tua agenda, na verdade, deveria ser a agenda de Deus para ti. Tu és separado para Deus. Tu és santo para Deus. Não é? Este microfone é santo para mim. Ele foi separado para mim. Temporariamente, claro. Mas este é o conceito. É o conceito de que Deus nos separa do mundo para sermos dele. E por isso, ainda que estamos aqui, dizia Jesus, mas não somos daqui. Segunda verdade que percebemos aqui no texto é que aos santos e infiéis irmãos, 2 marcas que andam juntas, pessoas que estão firmes na sua fé, que caminham com Jesus de acordo com o que aprenderam dele. E por isso são família de Deus, são irmãos em Cristo Jesus. Esta é uma ideia tão fascinante, que mostra que nós passamos a ter uma nova identidade, uma nova família. E Paulo vai um pouco mais longe. Ele diz mais para a frente no texto bíblico, que diz, nós somos filhos, e diz assim, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Versículo 2. Deus, nosso Pai. O que significa que nós entramos num relacionamento inquebrável com Deus. Se Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, entramos numa nova esfera de relacionamento. Eu não sei como tu eras como filho ou como tu és como filho, mas eu garanto-te uma coisa. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas nunca vais deixar de ser filho da tua família. Podes até fazer a maior asneira, mas nunca vais deixar de ser parte daquela família. E é interessante que no nosso relacionamento com Deus, este é um relacionamento inquebrável. Quando tu nasces na família de Deus, tu és filho de Deus. E isto traz uma ideia incrível, que Paulo depois mais à frente aparece e que fala, diz assim, dando graças a Deus que vos capacitou a participar da herança dos santos. Ou seja, tu passas a ser herdeiro. Eu não sei quantos de vocês estão à espera de receber uma herança, ou quantos têm pais vivos, não é? Não sei se estão muito à espera disso. Há um documento interessante que eu descobri quando fiquei herdeiro de um jazigo que os meus pais têm ali em Alvar, não é? E eu tive que fazer uma coisa que se chama capacitação de herdeiros, habilitação de herdeiros. Habilitação de herdeiros. Então eu habilitei-me como herdeiro daquele jazigo e tenho lá. Espero que a minha espera muitos anos. Mas essa ideia da habilitação de herdeiro é interessante, porque aí tu passas a ser oficialmente herdeiro. Não é? Claro, espero que são coisas boas, não é? Porque também há uns que renunciam. Isso é outra história. Quando a palavra de Deus fala que nós somos herdeiros, ao entrarmos na família de Deus, nós nos tornamos automaticamente herdeiros de tudo o que Ele tem para os seus filhos. E isto não tem a ver contigo. Tem a ver com o facto de seres família. Já percebeste isso? É como numa herança. É como num órfão que passa a ser de uma família quando ele é adotado. Quando ele é adotado, ele passa a ser integralmente, legitimamente, herdeiro de toda aquela família. E o texto bíblico aqui é tão interessante, porque fala que nós somos herdeiros com os santos na luz. E claro que aqui Paulo também começa a introduzir um tema muito interessante, porque o que ele está a mostrar é que a herança que antes só pertencia aos judeus, agora é largada àqueles que não são judeus. Que são todos aqueles que decidem seguir Jesus Cristo. E a outra verdade que ele ressalta aqui, que eu acho muito interessante também, é
no versículo seguinte, no versículo 13, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A última coisa que nós vemos aqui claramente é que nós somos libertos de um império das trevas e somos transportados para o reino de Deus. E o conceito que estava aqui era a ideia de quando um povo era conquistado, ele era transportado, trasladado para outro território. E o que significa que, não sei, se há aqui algum professor de português? Não. Também são, normalmente não querem dizer que são. Mas o texto bíblico aqui está no passado. Certo? E Ele nos tirou. E Ele nos transportou. O que é que significa? Quando é que isto aconteceu? Aconteceu na altura em que Cristo morreu e ressuscitou. E Ele fez isto acontecer. E Ele nos libertou. Ele nos libertou de um império e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Agora, depois de tudo isto, eu não sei o que é que tu pensas acerca de tudo isto. Alguns estão a pensar assim, bem, isso é muito bonito na Bíblia. Será que eu sou santo? Será que eu sou herdeiro de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Agora estão a pensar assim, bem, mas isso quer dizer que eu então não peco? Quer dizer que eu não falho? Quer dizer que se eu falhar, vai mudar o meu estatuto? Muitos de nós vemos quem nós somos, não pela nossa identidade, mas pelo nosso comportamento. Eu não sei se alguém arrota aqui. Alguém arrota? Não. De manhã havia aqui muita gente que disse que sim, não é? Mas alguns sim, alguns estão... Eu arroto, mas eu não me apresento, eu sou o Samuel, o arrotador. Certo? Porque isto não faz parte da minha identidade. É algo que acontece. Espero que de longe a longe. Em algumas culturas acho que é bom que aconteça, é uma forma boa de dizer que estou satisfeito, acho eu. Mas verdadeiramente isso não faz. O pecado também não é a nossa identidade. É uma coisa periférica. E eu acho que o apóstolo Paulo, ao dizer tudo isto, fala claramente do que Deus fez por ti e por mim. Não é? Tantas verdades. Santos, irmãos em Cristo, filhos e herdeiros de Deus e pessoas que são libertas. Então o que acontece aqui, basicamente, é que Cristo não faz uma coisa, que às vezes nós temos um casaco, não é? E pegamos e pomos o casaco por cima de nós e encobrimos tudo o que está lá dentro. Certo? Não sei se já viram à rua de pijama, com um casaco. Já alguém fez isto? Não. Alguns sim, outros não. Mas o que faz? Nós pensamos que aquele casaco encobre. Ora, quando tu e eu somos salvos, o que acontece não é isso. Deus não põe uma cobertura por cima de nós e diz assim, bom, agora estás melhorzinho e tal. A coisa está melhor e tal. Não é a última moda, mas vá. Não. Cristo diz que nós somos novas criaturas ou nova criação. Ou a ideia é que nós somos uma nova raça. Ou seja, Deus começou um novo povo. Deus começou uma nova história. E isto é fascinante. O apóstolo começa a falar disto porquê? Porque vai haver muitas alturas em que tu olhas para a tua vida e tu olhas para o que a palavra diz assim, não, alguma coisa está mal. Ou sou eu ou isto. E nós sabemos o que está mal. Isto não muda. Nós mudamos. A chave do crescimento é nós procuramos ser o que a Bíblia diz que nós somos. Vivemos a nossa identidade. E quando falhamos, sabemos que temos um Pai que nos recebe em amor. A segunda verdade que eu quero ver convosco é o que Paulo fala acerca daquela igreja que ele reconhecia uma vida frutífera, uma vida que estava a ser mudada. Ele diz no versículo 6, diz que chegou até vós este Evangelho e está em todo o mundo, frutificando e crescendo. Ou seja, havia um desenvolvimento espiritual na vida daqueles cristãos. Há muita gente que entra na igreja e passado 20 anos é precisamente a mesma coisa. Simplesmente ficaram com os cabelos brancos. Envelheceram. Não são cristãos maduros, são cristãos velhos. E o que Paulo fala é que o segredo para que isso não aconteça é o que ele reconhece nesta igreja. 3 coisas muito interessantes. A primeira delas que ele toca
Ele fala aí, desde que ouvimos falar da vossa fé. E há uma outra carta de Tessalonicenses que ele fala assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, abnegação do vosso amor e firmeza da vossa esperança. Esta é a carta aos Tessalonicenses, uma outra carta escrita que ele reconhece as mesmas três verdades. A carta ao Corinto, ele diz, assim ficam a fé, a esperança e o amor. Eram três marcas da igreja, três marcas dos cristãos. Uma fé ativa. Não é? A Bíblia onde diz uma coisa interessante, diz assim, estas são as coisas essenciais que todos nós precisamos de ter. Fé, esperança e amor. A fé nos salva e nos garante a vida eterna. A esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis. E o amor transforma tudo o que nós fazemos. E a primeira delas que Paulo fala aqui, esta fé em Cristo. Não é? A vossa fé em Cristo Jesus. A vossa fé em Cristo é uma fé pessoal colocada no lugar certo. Fé é muito mais que uma série de crenças. Aqui é uma fé numa pessoa, em Jesus Cristo. Na verdade, não importa se tens muita ou pouca fé. Eu acho que há muita gente com muita fé, mas colocada no lugar errado. A fé não é a coisa mais importante. O importante é ela estar colocada no objeto certo. Eu lembro muito bem de um amigo meu que virou-se para mim e disse assim, eu era miúdo, tinha 10, 12 anos, eu morava ali em Aldoar, e ali a uma escola que era Leonardo de Coimbra, ali em Aldoar, mas a sede era lá para Serralves. E ainda eram uns 15, 20 minutos a pé da minha casa. Então, a certa altura, eu vi um bom amigo e nós tínhamos que ir lá à secretaria, então tínhamos que ir a pé. E eu disse, pá, mas aquilo está fechado, pá, aquilo está fechado hoje. E ele, não. Então nós fomos cheios de fé, chegámos lá, aquilo estava fechado. A fé não abriu as portas continuaram fechadas. E a fé também não é numa série de doutrinas, a fé é em Jesus. Há muita gente que está com muita fé no lugar errado. Há muita gente que está sinceramente enganada. E a fé não é o que importa. A fé importa quando está colocada em Jesus Cristo. Era isto que era reconhecido nesta igreja. Mas lá, é interessante que lá no livro de Tessalonicenses ele fala a operosidade da vossa fé. Uma fé que age com obras. Porque uma fé sem obras é morte, diz o livro de Tiago. Então, esta fé não é assim, uma coisa assim simplesmente mística. Está assim no ar. Mas é uma coisa que nós pomos à prova em nossa vida. Pomos à prova quando oramos. Pomos à prova quando decidimos obedecer. Pomos à prova quando agimos em fé. Esta é a fé também que nos vai fazer passar este momento. Querem perceber porquê? Enquanto eu estava a preparar esta mensagem, Deus me trouxe à memória uma palavra lá do Evangelho de Lucas. No capítulo 21. Um dos últimos sermões que Jesus deixava, diz ele assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que aconteceram no mundo. Isto é assustador. Era o que Jesus falava 2000 anos atrás. Porque os poderes do céu serão abalados. Versículo 27. E então verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Agora, Jesus diz a seguir umas palavras tão incríveis. E quando isto acontecer, quando estas coisas começarem a acontecer, querem que eu termine ou continue? O que ele diz é um bocado estranho. Mas ele diz: exultai, levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A fé em Cristo leva-nos a perceber que isto vai acontecer. Talvez alguns estão a dizer que isto está a acontecer. Ou que o princípio das dores estão a acontecer.
E a nossa atitude, que fala lá também no livro de Mateus, de ser vigilante, mas também fala desta atitude de nós levantarmos a cabeça e aguardarmos a redenção que Deus preparou para nós. O momento em que Ele se encontrar connosco, o momento em que tudo fará sentido, o momento em que nós diremos, não, isto faz sentido, isto é verdade. A nossa vida não é simplesmente esta passagem temporária aqui na Terra. E por isso esta fé é uma fé ativa, uma fé que cria em nós esperança também. Eu falo isso mais à frente. Mas, no entretanto, é uma fé que não fica fechada em nós. É uma fé que se manifesta num amor abnegado, num amor sacrificial. Ele fala disso claramente. E do amor que tendes por todos os santos, fala ele. Era uma igreja que esta fé os levava às boas obras, às obras de amar o nosso próximo, de ficar incomodado, de pensar na necessidade dos outros e fazer algo concreto, real, para abençoar alguém. O amor não se faz de chinelos, sentado no sofá a ver televisão. O amor faz ao sairmos da nossa casa, do nosso conforto, ao agirmos para abençoar alguém. E o amor diz aqui para com todos. O amor que coloca os outros, que é uma decisão de colocar os outros em primeiro lugar em nossa vida para os abençoarmos. E esta igreja era reconhecida assim, uma igreja que amava sacrificialmente. A terceira coisa que fala aqui, fala por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Hebreus fala, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse, isso vai se realizar. Se Ele diz que realmente as coisas vão acontecer, elas vão se acontecer. E nós precisamos ter esperança neste Deus. E por isso o medo que às vezes assola a nossa alma não vem de Deus. Esta ansiedade que está talvez a minar muito da nossa vida não vem do Senhor. Porque nós sabemos quem Deus é. E nós sabemos quem nós somos, ou já nos esquecemos. Foi há um bocado. Foi há 15 minutos que eu falei. Mas nós temos que continuamente lembrar e trazer à nossa memória isto. Trazer à nossa memória, porque é isto que nos vai trazer esperança à nossa vida. Este relacionamento firme em Jesus que nos traz esperança. A esperança está em Deus. Ter esperança em Deus é colocar a nossa confiança na coisa certa. O medo vai diminuir e a alegria vai aumentar. Porque confiamos que as palavras de Deus são sempre sim. Nós sabemos que Ele é real. E por isso isto vai nos levar a viver uma vida de lealdade a Ele. Que por vezes vai nos levar a caminhos difíceis. A caminhos de dificuldades e de lutas. Mas que nós vamos permanecer fiéis a Ele. E é interessante que esta igreja diz aqui, não é? Por causa da esperança que vos está reservada no céu, que vieram pela verdade do Evangelho, que chegou e está em todo o mundo a frutificar e a crescer, assim como entre nós. Ou seja, o que é expectável em ti e em mim é que este Evangelho produza frutos, produza mudanças, produza Cristo em nós. Esta ligação com Jesus nos torna mais como Ele. É interessante os meus netos pequeninos, não é? O mais novo, o Gabriel, é um macaquinho de imitação. Ele imita tudo o que o irmão faz. Ele vê e pinça e faz assim, e de manhã eu estava a reparar nisso, não é? Eu penso que em tantas formas é isso que Deus espera de ti e de mim quando lemos a palavra, que nós consigamos ver como é que nós temos que viver. E isto vai produzir em nós resultados, vai trazer transformação em nós. E é interessante, quando Paulo chega a este ponto, Paulo decide fazer uma oração. Esta oração encontramos a partir do versículo 9. Dizer assim, nós não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios da sua vontade, em toda a sabedoria. Ele diz, o versículo 10, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. A oração de Paulo pode-se resumir nesta ideia de vivermos uma vida que agrada a Deus. Isto era eu quando era pequeno. Não é? Era muito bonito, não é? Ainda sou, mas naquela altura, não desfazendo, como se costuma dizer em português, era muito bonito. Mas a ideia
é nós vivermos uma vida... Porquê é que eu pus esta imagem? Alguns estão a pensar, mas o que é que esta imagem tem a ver com o que estamos a falar? A verdade, Deus tem a ver, tem tudo a ver. Porque esta criança se entrega nos braços do mãe ou do pai e confia. Aquilo é de um homem. Né? Os dedos é de um homem, não é engano. Mas confia e descansa. A oração do apóstolo Paulo era que nós pudéssemos agradar a Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Deus lá do céu olhasse cá para baixo e disse assim: estou muito feliz contigo. Realmente, eu fico mesmo contente de que tu estejas a viver o que eu estou a pedir da tua vida. Agora, pensa em Deus agora. Deus está a olhar para ti cá em baixo. O que é que ele diria? Augusto ficar comigo. Não. Eu sei que ele vai dizer: tu és meu filho amado. Eu tenho plena certeza disso. Mas se calhar nós estamos pensando assim, se calhar, para agradar a Deus, se calhar eu tenho que fazer alguns ajustes, algumas mudanças. E esta oração do apóstolo Paulo é muito interessante. Eu falo 4 coisas que eu quero passar convosco. A primeira delas é a ideia de frutificar, dar fruto. Ou seja, olhares para a tua vida e perceberes o que é que está a sair dela. Porque uma árvore, uma figueira dá bananas. Não. O fruto revela a árvore. E o fruto do Espírito que Deus quer produzir em ti e em mim é para mostrar este Cristo que está escondido. Então, a primeira coisa que tu tens que considerar na tua vida: qual é o fruto da minha vida? Como é que eu tenho crescido bem? Paciência, em amor, em fé, em mansidão. O que é que isto está a mudar a minha vida? Como é que a minha vida está a ser transformada? Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo. O fruto revela a nossa identidade, revela quem nós somos. E a oração de Paulo, eu acho que a oração de Deus para ti também e para mim, era que nós possamos, claro, de uma forma genérica, agradar a Deus. A primeira coisa é demonstrarmos fruto, ou seja, revelarmos uma vida transformada. A segunda coisa, diz ele aí, aumentar o nosso conhecimento de Deus. Isto está no versículo 10 ainda. Frutificando em ódio e crescendo no conhecimento de Deus. Esta ideia de conhecer mais a Deus. Não é um saber intelectual, mas é teres um relacionamento com Ele em que tu sabes quem é aquela pessoa. Sabes quando nós, claro, nós casados ou pessoas que nós conhecemos muito bem, conseguimos olhar e saber o que ela está a pensar, sempre mais ou menos assim. Nem sempre acertamos, mas quase sempre. Porque vem de um relacionamento, certo? Pessoas amigas, às vezes, olhando, conseguem ler nos olhos o que está na alma. E o que eu quero dizer com isto? É precisamente isso que Deus espera de ti e de mim. É que o nosso conhecimento por Deus e com Deus seja assim. Nós possamos perceber o que Ele tem para nós. Nós possamos conhecer este Deus, saber o que Ele está a pensar, o que Ele está a desejar para a nossa vida. A terceira coisa que Paulo ora, é muito interessante, é que tu e eu sejamos fortalecidos com todo o poder. Ou seja, o que é que ele está aqui a pedir? Vamos ler o versículo todo porque é muito interessante. Fortalecidos com todo o vigor ou todo o poder, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais perseverança e paciência. Ou seja, o que Deus está à espera é que nós sejamos resilientes, perseverantes no nosso caminhar com Deus, diante das dificuldades, das tribulações que muitas vezes somos chamados a ter por causa de Jesus. E a viver como Ele deseja que nós vivamos. Ou seja, vai haver momentos em que a vida não vai ficar melhor. Desculpem lá pelas notícias. Mas o que Deus espera de ti e de mim é esta força no poder de Deus. É esta capacidade para enfrentar, por causa do seu poder, o poder da ressurreição, enfrentar os desafios. Muitas vezes a fé não nos retira de circunstâncias desfavoráveis, mas a fé nos faz viver em vitória em circunstâncias desfavoráveis.
Há muitas vezes que nós oramos e que a oração parece que não vem. Deus não retira aquilo de nós, mas Deus nos dá poder para viver aquilo. Então a chave do que Paulo estava a orar era que mesmo no meio das dificuldades, com alegria, nós enfrentemos com resiliência e paciência, endurance, esta luta. E eu sei que muitas vezes é só assim mesmo. E ele termina de uma forma estranha esta oração. E para terminar tudo, dizia Paulo, olha, dá graças a Deus, o Pai. Dando graças ao Pai. Lá em Tessalonicenses ele diz, em tudo dai graças, porque o bem vencerá o mal. A bondade de Deus acontece em todo o tempo e nada vai frustrar os planos de Deus. Sabemos que em todas as coisas Deus faz produzir bem para a nossa vida. As ações de graça são testemunho da nossa confiança triunfante em Deus e não meramente das bênçãos presentes e evidentes. Os dias difíceis que tu e eu estamos a viver é tão importante nós relembrar quem nós somos e o que Deus fala de nós. É tão importante não guardarmos a nossa memória, não aquilo que às vezes lemos no nosso comportamento, mas aquilo que nós conseguimos saber que Deus fala de nós, que nós somos santos, fiéis, filhos do Pai, amados pelo Pai e herdeiros da promessa, libertos. Isto não muda nunca. Deus te dá esta identidade e isso não podemos nunca esquecer. Eu quero terminar com uma fábula de um homem chamado Leonardo Boff, que decidiu pensar acerca de um tema muito interessante. Chama-se a fábula da águia e da galinha. Era uma vez um certo homem que, enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma pequena águia ainda filhote. Levou para casa, colocou no seu galinheiro, onde ela aprendeu a se alimentar como as galinhas e a se comportar como elas. E um dia, um cientista naturalista que ia passando por ali perguntou-lhe por que uma águia, a rainha de todos os pássaros, estaria ali condenada a viver com as galinhas. O fazendeiro disse, bem, depois que lhe dei de comida de galinha e eduquei para ser como uma galinha, ela nunca aprendeu a voar. Comporta-se como uma galinha, não é mais uma águia. Mas ela tem um coração de águia e certamente pode aprender a voar. E depois de falarem muito sobre o assunto, os dois homens concordaram em descobrir se isso seria possível. Cuidadosamente, o naturalista pegou na águia nos braços e disse, tu pertences aos céus e não à terra. Bate as asas e voa. A águia estava confusa. Afinal não sabia bem quem era e olhar para as galinhas comendo, pulou para ir se juntar com elas. Inconformado, aquele naturalista levou a águia no dia seguinte para o alto de um telhado e insistiu com ela e disse, tu és uma águia, bate as asas e voa. Mas a águia tinha medo do seu eu desconhecido, do mundo que ignorava, voltou novamente para a comida das galinhas. No terceiro dia, o naturalista levantou-se bem cedo, tirou a águia do galinheiro, levou para a alta montanha. Lá segurou a rainha dos pássaros, bem no alto, e encorajou-a de novo e lhe disse, tu és uma águia, tu pertences aos céus e não à terra. Bate as asas agora e voa. A águia olhou em torno, olhou para o galinheiro e para o céu e ainda não voou. E então o cientista levantou-a na direção do sol e a águia começou a tremer e lentamente abriu as asas e finalmente, com um grito de triunfo, levantou o voo para o céu. E tu e eu somos filhos de Deus. Às vezes olhamos ao nosso lado e pensamos que somos iguais aos outros. Pensamos que somos semelhantes aos outros. Que estão no galinheiro, desculpa a minha expressão. Deus nos fez para coisas muito maiores, eu acredito, verdadeiramente. Ao ler esta passagem, eu acredito nisto cada vez mais. O que Deus te entregou a ti e a mim é muito mais do que entregou àqueles que não o conhecem. E se tu não conheces Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, não percas esta oportunidade. A Bíblia fala que todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Deus te convida hoje a tomar uma decisão na tua vida, a dizer: eu escolho ser filho de Deus, a entregar a minha vida a Jesus. E quando tu fazes isto, este milagre acontece, não porque tu és bom, não porque tu te portas bem, não porque tu és capaz, porque tu és muito inteligente, porque o que quer que seja, mas não, tu és adotado numa nova família, tu nasces de novo. E como uma criança que vem ao mundo completamente incapaz de fazer nada por si mesma, Deus também faz tudo por ti. E Ele te dá esta nova identidade, Ele te capacita com tudo que tu e eu precisamos. E estes são tempos em que nós precisamos de relembrar isto. Relembrar isto para quê? Para vivermos uma fé que opera. Para vivermos um amor sacrificial. Para vivermos uma esperança que é firme. E não como os demais, que estamos desesperados. Por isso, eu não sei como vai ser a tua semana, não sei como vai ser a minha semana, mas eu sei uma coisa, que eu posso viver assim. Eu posso viver com uma fé em Cristo Jesus, eu posso viver com amor abnegado, eu posso viver com uma vida de esperança. E se viver assim, não sei uma coisa que vai acontecer, não vou andar ansioso, não vou andar debaixo de pressão, desesperado à procura da ajuda de Deus, ou à procura de ter capacidades próprias para fazer o que quer que seja, mas vou conseguir ouvir Deus, porque a minha vida está em Cristo Jesus. E eu acho que este é o segredo, tantas vezes, de nós vivemos vidas abundantes, porque vivemos vidas na nossa força e não vidas em Cristo. Deus está à espera que, eu acredito, mais homens e mulheres nesta geração se levantem e se relembrem quem são em Cristo Jesus. Isto é fundamental se tu queres viver uma vida de vitória. É fundamental se tu queres viver o que Deus tem para ti, agradar a Deus em tudo. É fundamental saber quem tu és e que Ele preparou para ti. Porque só assim tu vais viver esta nova realidade. Por isso vamos terminar, vamos orar que o Senhor nos dê fé para crer. Senhor, nesta tarde eu oro qualquer espírito de dúvida, de incredulidade, de racionalização que nós temos na nossa mente. Qualquer desculpa para nós vivermos o que Tu tens para nós, em nome de Jesus, possa ser agora mudado, Senhor. E nós sabemos renovar a nossa mente de acordo com a Tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai, para que tantas mentiras que por tantos tempos vêm mudando a nossa mente sejam rebatidos pela Tua palavra, a palavra do Deus que olha para nós e que diz: Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado, eu te comprei. Chamei-te pelo Teu nome, Tu és meu. Nós estamos tão gratos por isso, Senhor. Porque Tu dizes na Tua palavra: Tu és meu filho, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão destra fiel. E nesta manhã, nesta tarde, Senhor, nós reafirmamos isto. Reafirmamos o que Tu dizes. A Isaías diz: não temas porque eu te salvei. Chamei-te pelo Teu nome, Tu és meu. Quando passares pelas águas, e eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te irão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Teu Egito para teu resgate, falando para Israel. E depois diz: visto que és precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu te amo, darei pessoas por ti e povos por tua vida. Não temas porque eu sou contigo. E por causa de tudo isto, Senhor, nesta tarde nós te dizemos que te amamos. E é tão bom ser teu filho. Tua filha, é tão bom. Estamos descansados nas tuas promessas. E saber que mesmo que o exército se levante contra nós não temos que temer.
que esta palavra seja colocada pelo Espírito Santo em nosso coração e que a operosidade dele faça crescer em nós vida de fé, de esperança e temor, para vivermos aquilo que nós somos, filhos de Deus, herdeiros com Cristo, de tudo o que Ele tem para nós. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.